que é feminilidade? Eu, sinceramente, não sei a resposta. Na verdade, nunca procurei saber uma resposta para essa pergunta e nem nunca fiz essa pergunta para ninguém ou para mim mesma. Mas, depois de conhecer o Ex-Love, essa é uma pergunta que vem permeando na minha mente, de tempos em tempos. Então, eu decidi perguntar para as pessoas ao meu redor o que é feminilidade e fiquei intrigada com a resposta. Esse vídeo, na verdade, era para ser um compilado disso, mas ninguém me mandou o vídeo. Então, esse vídeo, na verdade, é só uma das possíveis respostas para essa pergunta. E agora com vocês, eu trouxe aqui uma cientista social, Fran. E aí, pessoal, podem me chamar de Fran. Eu sou formada em Ciências Sociais pela PUC Minas e adoro essa discussão sobre gênero, em específico também falar de feminilidade. Eu trouxe aqui a Fran para a gente abordar um pouco mais sobre o que é e o que não é feminilidade. Como reconhecê-la. Porque enquanto eu estava navegando pelas águas do Ex-Love, me deparei com 2 comentários. Um do canal Quadrinhos da Sarjeta, que não tem nada a ver com feminilidade, mas que eu tendo a concordar, que é basicamente, é mais fácil você falar o que não é alguma coisa do que o que é. Por exemplo, Batman não mata, que é o exemplo que ele deu no vídeo dele. Mas tem vários quadrinhos em que o Batman mata. Então, esse Batman não é mais Batman. Mas algumas dessas histórias os fãs consideram sendo uma das melhores histórias do Batman. Então, assim, é mais fácil você reconhecer o que não é do que o que é. E o outro comentário, não é exatamente um comentário, foi eu pesquisando a respeito, e eu vi que muitas das coisas atreladas à feminilidade, pelo menos pelos criadores de conteúdo aqui no Ocidente, é muito atrelado à infantilidade, ao rosa, à incapacidade de se proteger, de se comunicar, de coisas fofas e infantis no geral. Então, pensei assim, tem uma amiga que é socióloga, né? Não sei se ela tem a resposta, mas confio mais nela do que no TikTok. Ótimo, que bom, né? Então tá, pessoal, a feminilidade ela é um conceito que a gente começa a perceber ele a partir do século XVIII. E como a gente nota isso? A gente nota a partir de uma ideia de feminino voltado para a maternidade, para a passividade, também delicadeza e doçura. E como que surge isso nas nossas mentes? A partir de um homem que você já com certeza já ouviu falar em algum momento, chamado Rousseau. Ele resolve criar várias histórias que ficam reforçando o feminino nesse papel de que precisa ser protegido, de que precisa ser guardado. E mais, ele fica afirmando constantemente que o ser da mulher baseado totalmente na morfologia dela. O que isso quer dizer? Na biologia. O fato dela poder procriar e ter um útero ali como se isso fosse algo que delimitasse a mulher voltada para o lar, para o espaço da família e sempre no ambiente privado. Então, toda essa coisa meiga que a gente conhece e tudo mais ficou muito reforçada a partir das obras dele que ele cria nesse período. E aí vira uma confusão para a gente lidar nos dias de hoje. Porque por mais que nós temos novos conceitos modernos e tudo mais, na nossa cabecinha, lá no nosso imaginário, ainda fica muito voltado como se a mulher devesse sempre ser mãe, como se o papel dela tivesse voltado sempre para uma postura muito mais submissa, uma postura muito mais pacífica e cordial e gentil o tempo inteiro, como se a mulher não tivesse abertura para ser mais coisas. Quem diria? Rousseau estava certo. A sociedade realmente corrompe. Ele saiu corrompendo a ideia do feminino através dos séculos
E eu nem sei se ele estava ciente disso. Pois é. Talvez sim, talvez não dá pra saber exatamente, né? Mas aí ele impactou isso no nível que hoje, por exemplo, tem aquele estilo de mulheres que adoram usar laços no cabelo, né? Aqueles laços gigantescos que O kawaii. um estilo kawaii e tudo mais. E aí, por exemplo, se uma garota opta por não usar aquele estilo mais coquete, lação, às vezes ela pode ser vista como se ela fosse masculina demais, ou como se fosse pouco feminina. Que aí eu acho que já entra um pouco no comentário do link, que é mais fácil de identificar o que não é o feminino do que o que é. Porque, por exemplo, o Ex-Love, ele tem 4 membros. 2 deles são falados que eles não são femininos o suficiente para ser membros do Ex-Love. Eu sou muito mais masculino do que qualquer um deles no dia mais masculino deles. E isso assim, no meu dia normal. O meu também. Então, assim, pra mim, os 4, não vou falar que eles são os 4 o ápice da feminilidade, até porque eu nem sei o que é isso direito. Mas os 4 são muito mais femininos do que eu. Fácil. Eles têm que se esforçar bastante pra isso não ser verdade. E depois que eu descobri isso, eu fiquei pensando assim, eu, como mulher, criada como mulher, biologicamente mulher, que participo de várias convenções sociais e algumas até econômicas voltadas para o público feminino. Será que eu sou considerada como mulher, como feminino para uma pessoa assim? Porque, tecnicamente falando, eu tenho todas as características de uma mulher. Biologicamente falando, eu bato check em todas as coisas do sexo feminino. Mas, se você vê o meu modo de ser do dia a dia, o meu vocabulário, as minhas preferências, tanto com pessoas, como para com pessoas, para com objetos, para com qualquer outra coisa, você vai falar assim, feminilidade não é o seu forte. Acredite ou não, já escutei que eu sou um desperdício de útero. Também. Exatamente. Então, assim, tecnicamente falando, biologicamente, eu dou check em todas as coisas que o Rousseau considerava que uma mulher deveria ter. Mas, para a sociedade, eu passo longe disso. E confesso que até pouco tempo atrás nunca nem tinha pensado a respeito. Era eu, e se a sociedade não gostava, o problema era dela. Não ia mudar. Atualmente, não é que eu estou pensando assim, a sociedade quer que eu seja feminina e eu vou ser feminina. Não. Mas, alguns pontos em mim eu gostaria de mudar para chegar mais perto dessa feminilidade. E foi aí que eu percebi. Eu não sei o que é ser feminino! E a gente também não tem uma literatura que não seja machista falando a respeito. Porque, eu não sei se você sabe, existe um estudo de Harvard. É de Harvard? Não sei, de uma universidade renomada aí, falando que homens acham mulheres com endometriose mais atrativas. A gente tem esse tipo de... Desde quando isso? O que torna uma doença, uma inflamação atrativa? Porque não é nada atrativo pra mim. Eu não sei nem como é que eles chegaram à conclusão de que a endometriose é o que faz a pessoa ser mais atrativa. Do tipo assim, Não existe você é isso. bonita. Não. Você tem endometriose. Tá. Faz uma ressonância magnética ali. Assim, nada determinar. Não, gente, não tem paciência. Zero paciência. Exatamente. Então, assim, é muito estranho porque todas as questões de beleza e feminilidade que eu encontrei são baseadas em opiniões e pesquisa masculina, não feminina.
Ironicamente, mulheres estão preocupadas em avançar o mundo e os homens em classificar. A gente teve a morte recente da mulher que possibilitou a criação do Wi-Fi. Enquanto isso, os homens estão lá discutindo se uma pessoa que nasceu biologicamente de um jeito pode ou não ser considerada de outro. E aí eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou atingir esse objetivo pessoal sem uma fonte confiável do que é ou que não é? Estou fazendo mudança em mim, do jeito que eu quero, do meu ritmo. Um dia vai dar certo, se Deus quiser, e o diabo permitir. Mas não há uma referência. É muito normal essa confusão, porque principalmente a feminilidade ela é totalmente um conceito construído, que ele vai variar de época. E quando eu digo variar de época, eu estou dizendo também de acordo com a cultura. A cultura brasileira vai entender a feminilidade de um jeito, a cultura coreana vai entender de um outro jeito. Então é muito normal ficar preso nisso. Mas como você já disse antes, muitas das nossas definições elas são baseadas no que não é. Então a nossa feminilidade ela é baseada no que não é masculino. Então, tudo aquilo que a gente conhece hoje na sociedade ocidental como feminino vai estar muito realmente voltado para uma coisa muito dócil e fofa e meiga e pouco empoderada. E recentemente mesmo é que estamos colocando mudanças nesse tipo de conceito e entendendo e expandindo ele. Porque nós estamos saindo de um conceito que era totalmente de Rousseau para um conceito de feminilidade que tem opiniões feministas, construção feminista em torno. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, ela vai dizer que você não nasce mulher, você torna-se, justamente por ser construção. Então, como é uma construção, você não precisa ficar atrelada a se sentir mulher só a partir de um laço, de um uso de um laço, a partir de um tom de rosa. Você pode ser feminina de diversas maneiras. Porque não existe nenhuma essência biológica ou qualquer coisa que vai te impulsionar a simplesmente jogar glitter e falar, sou feminina. Não. Você vai construir isso a partir do que você sente bem e tudo mais. Inclusive, tem outras pessoas importantes para a contribuição do feminismo e da feminilidade, que é o caso da Margaret Mead, que é uma antropóloga muito legal, que ela vai dizer que não existe um temperamento dentro de nós que vai nos obrigar a comportar de uma determinada maneira. A gente vai ser influenciado e todo mundo vai definir o que é o papel bem aceito e o que não é aceito. Então, se a gente no momento virar e falar, olha, é bem aceito que as mulheres elas sejam da ciência. Então, vamos todo mundo investir nas mulheres para elas serem somente da ciência e os homens, eles vão ficar atrelados ao papel da cozinha, né? O que é um pouco inverso. Porque cada um estabeleceu essas expectativas. Então, a feminilidade, ela vai ser sobre a expectativa que a sociedade define. Então, se você acha que é agradável você começar a usar mais maquiagem, se você acha mais agradável começar a usar mais vestidos, a partir de um certo conceito, você se sente bem com isso? Pode. Só que você não vai ser menos mulher por não fazer isso. Porque o nosso conceito é expandido. A gente não está mais restrito ao conceito de Rousseau. Só que é claro que ainda é uma discussão longa, porque nós existimos num mundo onde existem trade wives, né? Complicado, não foi complicado nos tempos modernos a gente tem que falar de trade wife e ter que falar como que pode ser limitante para a mulher estar presa nesse mundo particular. Claro, respeitando toda a escolha de cada mulher, né, gente? Cada mulher define o caminho que é pra si. Mas ficar estimulando trade wife é uma coisa complicadíssima. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do X-Love. O X-Love é um grupo que eu já te mostrei ele, que o foco dele é ser agênero. É eles fazerem o que eles se sentem confortáveis em fazer e investir. Dito isso, eu coloco um grande asterisco aí, porque quem manda é a Almut. Ela falou assim, quero fazer uma música pra eu colocar peruca. Fizeram uma música pra ela colocar peruca. Quero fazer uma música pra eu dançar pop e fazer na abertura. Fizeram uma música pra ela dançar pop e fazer na abertura. Então assim, eles fazem o que eles querem. Mais ou menos, é o Almut que decide, né? Mas o conceito deles é
ser agênero. Provavelmente, pelo que eu estou entendendo da sua explicação, indo algo entre navegar entre o que a sociedade ainda considera como feminino e ainda considera como masculino. Um dos membros, a Rui, ela é a dançarina principal. E observando ela dançar, eu fiz observações de dança para mim mesma, que eu não tô nem de longe do nível dela, mas me fez perceber coisas sobre a minha dança que eu não estava conseguindo pontuar antes. Quando a Rui está mais ligada ao lado feminino dela, os movimentos dela são mais lentos. E quando o grupo e a própria Rui, melhor dizendo, focando na Rui, né, porque eu comecei dando exemplo nela, estão numa pegada mais masculina, acaba que os movimentos são mais crus, mais rápidos, menos... Não, na verdade, não é mais ou menos mais preciso, sabe? E essa é uma diferença que eu reparei. Provavelmente vem dessa questão de delicadeza, que é esperado da mulher. Mas aí vem uma coisa que é meio burrice minha, porque eu não sei diferenciar, não sei se você sabe também, a diferença entre agênero e gênero fluido. Você conhece, sabe? Eu conheço o conceito, só que ele fica um pouco confuso pra mim. Pra mim Pra também, mim, eles são muito parecidos. sim. Pra mim, a questão do gênero fluido seria uma pessoa que oscila entre uma performance do que seria uma mulher e o que seria um homem, o feminino e o masculino. E aí ela oscila entre aquilo ali e pra ela tudo certo. Agora, a questão do agênero parece que é como se negasse a existência de qualquer formato de performance de gênero. Não parece isso? Quem souber explicar melhor, por favor, nos esclareça. Né? Então, Porque todo mundo tem seus limites, meus limites estão aí. segundo a Almut, ela nunca entendeu as questões do papel de gênero da sociedade. Ela não, quando criança, ela não conseguia entender porque, por exemplo, na língua materna dela, se eu não me engano é o mandarim, distingue mulheres de homens em alguns cargos, mas homens e mulheres tinham palavras, era a mesma palavra em outras situações. Graças ao filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, eu sei que no mandarim a palavra namorada e namorado tem a mesma pronúncia em mandarim. Mas generala e general são separações que tem lá na China. Enquanto que aqui no Brasil, por qualquer que seja o motivo, ainda assim é uma palavra só. Algumas pessoas tentam empregar generala, mas ainda assim. Mas era essa a dúvida mesmo. Então, muito obrigada pela sua De participação. nada. Quem souber, gente, e quiser agregar com essa discussão, pode agregar, tá? Estamos abertos para ouvir. Mesmo se você não souber e quiser só comentar, comente, por favor. Dá engajamento, né, gente? Né? Muito obrigada e Depois os professores falam que cachorro não come dever de casa.